E aí, galera, vamos fazer uma revisão para o primeiro ano do ensino médio. E nessa revisão eu peguei algumas questões de provas do PSS da UEPG de 2015, 2017, 2018, 2019, para a gente bater um papo sobre essas questões e fazer uma revisão do que a gente já viu neste primeiro bimestre. Vamos lá? Então, assim, a gente vai trabalhar algumas questões que são importantes e que dizem respeito ao que a gente já estudou, beleza? Vamos seguindo? A primeira questão diz assim: define-se como fonte histórica todo tipo de documento que um historiador se vale para recuperar e interpretar o passado. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. 01. Documentos oficiais, como livros de tombo, registros de cartório ou cartografia militar, não são considerados como fontes históricas. 02. Publicações direcionadas ao público não especializado, como jornais e revistas de grande circulação, não são utilizadas como fontes pelos historiadores. 04. Fontes históricas podem ser visuais, escritas ou orais. 08. Fotografias, pinturas, gravuras, selos e até mesmo filmes podem ser utilizados como fontes históricas. Então veja só, todo esse material que nós estamos, todo esse conteúdo que nós estamos falando, fontes históricas, a gente trabalhou lá no início do nosso material, no início das nossas aulas, que a gente falou lá sobre as fontes históricas. A gente comentou a respeito do que é história e a gente deu uma definição. E quando nós falamos o que era fontes históricas, eu gostaria que vocês se recordassem que as fontes históricas são tudo, né? Podemos citar como fonte histórica todos os documentos oficiais, fotografias, cartões postais, jornais, revistas, cantigas, lendas, entrevistas, brinquedos, móveis, vestimentos, né? Tudo isso é fonte histórica. Tá? Então, a fonte histórica é muito ampla, né? Ela nos permite contar, remontar, analisar e ver a história. Tudo bem? Então, aí nos dá condições de resolver a questão. Dando sequência. Então, aí, questão 01, né? Falando aí das fontes históricas. 01. Documentos oficiais como livros de tombo, registros de cartório ou cartografia militar não são considerados como fontes históricas? Eles são considerados. O que são livros de tombo? Aí é uma pergunta. O que são livros de tombo? Os livros de tombo são livros que a gente pode inscrever bens, relatos, no arquivo do reino, guardado na Torre de Tombo em Lisboa. Por isso, livros de tombo. Tá? Então, tudo isso, tudo isso que foi citado nesse item 01, eles são considerados fontes históricas. O 02, publicações direcionadas ao público não especializado, como jornais e revistas de grande circulação, não são utilizados como fontes pelos historiadores. Sim, eles são utilizados como fontes pelos historiadores. 04. Fontes históricas podem ser visuais, escritas ou orais. Corretíssimo. Fontes históricas podem ser visuais, objetos, né? Escritas, jornais, revistas, documentos, orais, pessoas. As pessoas são fontes históricas. Fotografias, 08. Fotografias, pinturas, gravuras, selos e até mesmo filmes podem ser utilizados como fontes históricas. Corretíssimo, né? Fotografias, pinturas, gravuras, selos, sim, são fontes históricas. Até mesmo filmes podem ser como fontes históricas, porque ali no filme tem um relato de um período, de uma época, né? Então serve para a gente remontar o que aconteceu
no período em que o filme está sendo retratado, ou a gente está assistindo. Beleza? Fechou? Vamos avançar. Próxima questão. Próxima questão diz assim: existem diferenças claras entre o que compreendemos por tempo cronológico e por tempo histórico. A respeito deste último, assinale o que for correto. Gente, muita atenção, porque a gente fala do tempo, né? Nós falamos do tempo. Então, quando a gente fala do tempo, eu tenho que lembrar que existe um tempo cronológico, um tempo histórico e um tempo geológico. Quando eu falo no tempo cronológico, esta forma de tempo é medida por calendários e pelo relógio. Quando eu falo no tempo histórico, esse tempo se relaciona com as mudanças que aconteceram na sociedade ao longo do tempo, certo? E no tempo geológico, relaciona-se com as mudanças ocorridas na crosta terrestre. Tudo bem? Então, vamos analisar a questão aí, né? Então, ela diz assim: 01. Historiadores se valem das formas de organizar e viver de uma sociedade para afirmar que um determinado tempo histórico se diferencia de outro. 2. A passagem de um tempo histórico para outro pode ser marcada por permanências de hábitos, ideias e comportamentos. 04. Há diferenças temporais entre os tempos históricos. Por exemplo, a Idade Média durou cerca de 1000 anos, enquanto que a Idade Moderna pouco mais de 300 anos. Para os historiadores, a chamada Idade Contemporânea teve início em 1789 com a Revolução Francesa e se prolonga até os dias atuais. Vamos analisar? Então aqui, gente, para vocês terem uma ideia, todas as questões estão corretas. Historiadores se valem das formas de organizar e viver de uma sociedade para afirmar que um determinado tempo histórico se diferencia do outro. Aí eu poderia dizer, o tempo histórico, né, eu tenho ele dividido em antiga, média, moderna e contemporânea. Cada característica acontecendo nestas histórias. Né? Então, o determinado tempo, o que iniciou uma idade, que terminou a outra idade. 02. A passagem de um tempo histórico para outro pode ser marcado por permanências de hábitos, ideias e comportamentos. Por exemplo, a Idade Média. Né? Qual era o hábito, qual era o comportamento da Idade Média? O que se pensava na Idade Média? O que se pensava na Idade Moderna? Né? Então, isso está dentro desse tempo histórico. 04. Há diferenças temporais entre os tempos históricos. Por exemplo, a Idade Média ela durou 1000 anos, enquanto a Idade Moderna, pouco mais de 300 anos. Muita atenção nessa questão. A Idade Antiga, né, a gente começa quando do aparecimento da escrita, há mais ou menos 4000 anos antes de Cristo, e vai até a Antiga, até 476, quando se deu a queda do Império Romano. Em 476 inicia a Idade Média. A Idade Média vai de 476 a 1453, quando se deu a queda do Império Romano do Oriente. A Idade Moderna, ela começa em 1453 e ela vai até 1789. A Idade Contemporânea, que é a próxima, a Idade Contemporânea, ela começa em 1789 e vai até os dias atuais. Tudo bem? Com isso, me dá condição para eu responder como correta a questão 08. Para os historiadores, a chamada Idade Contemporânea teve início em 1789, com a Revolução Francesa, correto, e se prolonga até os dias atuais. Legal? Vamos seguindo. Próxima questão. Palavra de origem grega, que significa entre rios, a Mesopotâmia teve um papel predominantemente na antiguidade. A respeito desse tema, assinale o que for correto. Então, não esqueçam, gente, que nós estamos falando dos povos da Mesopotâmia. E quando estamos falando dos povos da Mesopotâmia, a palavra meso, meio, entre os rios Tigre e Eufrates. Entre os rios Tigre e Eufrates, tudo bem? Então, aí já me permite
responder outras questões com relação a a própria Mesopotâmia, tudo bem? Quando nós falamos na Mesopotâmia, nós estamos falando dos sumérios, acádios, nós estamos falando dos amoritas, estamos falando dos assírios, estamos falando dos caldeus, tudo bem? Esses são os povos. Então vamos lá. 01. Acádios, assírios, sumérios e babilônios estão entre os povos que ocuparam a Mesopotâmia nos séculos antes de Cristo. 02. Muitos povos mesopotâmicos eram politeístas e tinham suas economias baseadas nas atividades agrícolas. 04. Conjunto de leis que vigorou na Babilônia, o Código de Hammurabi era baseado na lei de Talhão e teve como objetivo unificar regras e punições àquela sociedade. 08. A região conhecida na antiguidade como Mesopotâmia ficava entre os rios Nilo e Eufrates. Vamos lá, avaliando as questões. 01. Acádios, assírios, sumérios, babilônios estão entre os povos. Não está dizendo que são estes, mas estão entre os povos que ocuparam a Mesopotâmia nos séculos antes de Cristo, né? É claro que a gente tem aqui ainda numa ordem cronológica, sumérios, acádios, daí eu tenho os amoritas, babilônios, os amoritas são os babilônios, aí os assírios e os caldeus, tá? Esses são os povos, mas ele diz que o que ele citou ali estavam entre os povos, beleza, correto. 02. Muitos povos mesopotâmicos eram politeístas. Isso correto. Na Mesopotâmia, os povos eram politeístas. A economia era baseada no quê? Na atividade agrícola. Tudo bem? Então, a economia é baseada na atividade agrícola. É claro que os rios Tigre e Eufrates proporcionado. Tanto é que essa região da Mesopotâmia, ela compõe o que nós chamamos de terras do crescente fértil, atividades agrícolas. 04. Conjunto de leis que vigorou na Babilônia, o Código de Hammurabi. Isso quando os amoritas chegam na região da Babilônia e aí lá no deserto da Arábia, e aí o Hammurabi estabelece um código rígido de 272 artigos, né? Estes artigos, né, que a gente está citando aí do Código de Hammurabi, rígidos, seguindo a lei de Talhão, olho por olho, dente por dente, beleza? 08. A região, conhecida na antiguidade como Mesopotâmia, ficava entre os rios Nilo e Eufrates? Não. Tigre e Eufrates. Nilo faz referência à civilização egípcia. Beleza? Vamos seguindo. Próxima questão. Próxima questão diz assim: a história do Egito Antigo é um dos temas mais estudados pelos historiadores. A respeito desse tema, assinale o que for correto. 01. Vamos falar do Egito, tá tudo bem? Civilização egípcia, tem muita informação aí. 01. Planta existente em abundância no Egito Antigo, o papiro. Foi fartamente utilizado para a confecção do vestuário dos camponeses egípcios. 02. Além de transcrever leis e realizar a contabilidade do Estado, os escribas eram sacerdotes responsáveis por realizar culto e transmitir a religião egípcia. 04. Os nomos eram pequenas cidades resultantes do desenvolvimento das aldeias agrícolas egípcias. 08. A construção de diques para conter as cheias do rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento da civilização egípcia. Então, aqui quando a gente fala do Egito, nós estamos falando do Nilo, a gente vai falar das pirâmides, a gente vai falar do papiro, a gente vai falar da sociedade, a gente vai falar dos nomos, dos nomarcas, né? Então, tudo isso diz respeito à civilização egípcia. Resumindo a questão, então, para resolver a questão lá.
Planta existente em abundância. Planta existente em abundância. Qual que é? Papiro. Legal. Para a confecção do vestuário dos camponeses, não. Papiro era uma pasta vegetal e pela qual eles iam escrever, né, nesta pasta vegetal aí, né, nesse papel. Tudo bem? Então, o papiro não serviu para a confecção do vestuário. 02. Além de transcrever leis e realizar contabilidade do Estado, os escribas eram sacerdotes responsáveis por realizar cultos. Gente, a função dos escribas não era essa, né? Quem eram os escribas? Os escribas, então, eram aqueles que sabiam escrever, aqueles que tinham o conhecimento da escrita. Esse conhecimento era passado de pai para filho, né? Estes escribas passavam esse conhecimento de pais para filho. E é claro que estes escribas também estavam relacionados à religião, mas eles não eram sacerdotes, né? Eles não eram sacerdotes. Alguns sacerdotes até tinham conhecimento da escrita, mas os escribas eram responsáveis pela escrita. Lembrando que a escrita eu tenho a hieroglífica, a hierática e a demótica. A hieroglífica e a hierática são escritas sagradas, e a demótica é escrita popular passada, transcrita aí no papiro. Beleza? Então 02 está errado. 04. Os nomos eram pequenas cidades, aldeias, resultantes do desenvolvimento das aldeias agrícolas egípcias. Legal. Quem mandava nestes nomos eram os nomarcas. Beleza? 08. A construção de diques, essas barragens, para conter as cheias do rio Nilo, foi essencial para o desenvolvimento da civilização egípcia. Técnicas de irrigação. Beleza? Então 04 e 08 corretas. Vamos avançar. Próxima questão. A respeito da história do Egito, assinale o que for correto. Ainda estamos com referência ao Egito. Os egípcios acreditavam em vários deuses, portanto eram politeístas? 02. Os escribas tinham pouca importância social e política no Egito. 04. A economia egípcia tinha na agricultura sua principal atividade. 08. As pirâmides serviam de túmulos aos faraós e abrigavam os pertences destes quando morriam. Tá? Então, vamos analisar a questão. Avançando. Então, veja só. Vamos marcar o que está correto. 01. Os egípcios acreditavam em vários deuses, portanto, eram politeístas. Ótimo, legal. Então, a religião dos egípcios era politeísta. Teve uma exceção. Quando chega o faraó Amenófis IV. Amenófis IV. Este que promove uma revolução religiosa, introduzindo um culto monoteísta, mas só quando ele esteve como faraó. Depois volta ao politeísmo. Então, o politeísmo, vários deuses, é uma prática da civilização egípcia, correto. 02. Os escribas tinham pouca importância social? Não, eles tinham muita importância social. Eram eles que dominavam a escrita. Tudo bem? 04. A economia egípcia tinha na agricultura sua principal atividade. Opa, corretíssima, principalmente em função do rio Nilo. Também o Egito é conhecido como terras do crescente fértil. 08. As pirâmides serviam de túmulos aos faraós e abrigavam os pertences destes quando morriam. Legal, essa história todo mundo sabe, todo mundo leu. A gente, inclusive, fez pesquisa com referência às pirâmides. Não esqueço das mais conhecidas pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos. Quéops, Khafre e Miquerinos. Estas pirâmides foram construídas pelo faraó da quarta dinastia e estão localizadas na planície da Gizé. Então, tem todo um contexto bem bacana, em relação à civilização egípcia. Beleza, galera?
Vamos avançar, avançando para a próxima questão. Vamos fazer uma referência aí aos hebreus. Sobre os hebreus, assinale o que for correto. 01. Abraão, o primeiro patriarca, liderou os hebreus em seu deslocamento para Canaã, a terra prometida. 02. Na sociedade hebraica, as pessoas que dominavam a escrita eram conhecidas como escribas. 04. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, ou seja, eram monoteístas. 08. Em razão de uma grande seca, os hebreus migraram para o Egito, onde depois de um período de convivência foram escravizados. Então, gente, aqui tem muita informação, a gente já estudou sobre o povo hebreu, a gente tem um conhecimento legal, né, com relação ao povo hebreu. Então, vamos avaliar a questão aí. Tudo bem? Então, vamos lá. 01. Abraão, primeiro patriarca, legal. Abraão sai de Ur, lembram? Sai de Ur, região da Mesopotâmia, e vão até Canaã. Abraão, Canaã, até a terra prometida, o que é hoje a Palestina. 02. Na sociedade hebraica, as pessoas que dominavam a escrita eram conhecidas como escribas. Não é na sociedade hebraica, gente. É na sociedade egípcia. Então, está errada essa questão. 04. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus. Ou seja, eram monoteístas. Gente, fantástico, corretíssimo. A crença em um único Deus. Segundo os hebreus, Deus exige de seus seguidores uma moral bastante rígida. Acreditavam também que Deus os havia escolhido para servir de exemplo à humanidade e deixou suas revelações e ensinamentos no Torá, Antigo Testamento dos cristãos, na Bíblia judaica. Tudo bem, gente? Então, isso aí é importante. Os hebreus acreditavam na imortalidade da alma, na vinda de um Messias e no juízo final. Ah, legal aí, gente? Então, e aí esse judaísmo. 08. Em razão de uma grande seca, os hebreus migraram para o Egito, correto? Onde depois de um período de convivência foram escravizados. Tá? Aí aparece a figura de um patriarca chamado Moisés, que livra o seu povo da escravidão no Egito. E aí eles ficam vagando 40 anos pelo deserto, até que Moisés recebe os 10 mandamentos, todo aquele conhecimento histórico, e eles retornam para a terra prometida. Beleza, gente? Tranquilinho? Vamos avançar. Próxima questão. Opa! Próxima questão, não tem. Gente, veja só, eu não coloquei na revisão de vocês, eu não coloquei sobre os fenícios, não coloquei sobre os medos e persas, tudo bem? Ah, então, faltou aí. Mas até aí, legal, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Quando a gente fala do povo hebreu, ocorreu um cisma do povo hebreu. Qual que era o cisma que o povo hebreu sofreu? Quando as 12 tribos, elas se separam e formam 2 reinos. O reino de Judá e o reino de Israel. Tudo bem? Quando a gente fala no cativeiro da Babilônia, nós estamos falando no momento em que os hebreus foram escravos. Quando os hebreus foram escravos dos babilônicos, lá com o Nabucodonosor. Outro ponto, quando que se dá o êxodo? O que é o êxodo? O êxodo é quando o patriarca Moisés liberta o seu povo, sai com o seu povo do Egito, naquela história que a gente comentou na questão anterior. Diáspora vem de dispersão. Isso acontece quando, da civilização do povo romano, aconteceram 2 diásporas.
Diáspora vem de dispersão. Dispersaram o povo hebreu. Dispersar o povo hebreu. Então, isso acontece quando da civilização do povo romano. Beleza, galera? Tranquilinho por enquanto? Gente, desejo para vocês aí um forte abraço, um beijo do coração de vocês, muito estudo, muito foco. Gente, preciso que vocês estejam focados. A história não é difícil, a história é fácil. Eu preciso que vocês gostem, interpretem e entendam a história, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, gente!